Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos dando continuidade ao nosso curso Meu Brasil Brasileiro, falando um pouco sobre a formação, né, a concepção do brasileiro, do Brasil e do brasileiro, ok? Eu quero falar com você agora uma questão interessante, uma questão de metodologia científica, na verdade. As ciências humanas e sociais aplicadas, elas possuem, logicamente, as suas metodologias próprias, né, para a obtenção de resultados. Nesse trabalho prático que nós fizemos, com um questionário em sala de aula e outro questionário que vocês irão aplicar fora da escola, nós queremos falar um pouco sobre uma das metodologias muito utilizada nesse ramo do conhecimento científico das ciências humanas e sociais aplicadas. Uma das metodologias mais importantes é a questão da entrevista. Marconi Lakatos, em 1999, afirma que a entrevista é o encontro entre duas pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto. Portanto, o uso da entrevista é uma das metodologias mais importantes e uma das mais utilizadas pela área das ciências sociais, humanas e sociais aplicadas. Mas nesse pequena videoaula eu quero falar com você a respeito de um tipo de entrevista, que nós vamos chamar de entrevista semi-estruturada. Então nós temos a entrevista estruturada, onde nós temos as questões formuladas previamente, né, já diretamente direcionando a resposta de forma objetiva, né, e temos a entrevista semi-estruturada. Essa entrevista semi-estruturada, ela também as questões são elaboradas previamente, né, porém ela é mais flexível. Temos também a entrevista livre, né? Onde o entrevistador bate um papo, vamos dizer assim, com o entrevistado, tá? Mas nós vamos falar sobre a entrevista semi-estruturada. Esse tipo de entrevista, ela dá uma maior flexibilidade ao entrevistador. Sabe por quê? Primeiro que o entrevistador, ele pode repetir a pergunta, formular a pergunta de maneira diferente, e ele pode garantir, sobretudo, que o entrevistado entendeu o que se está perguntando. Isso significa que não se deve exagerar, não deve se transformar a entrevista num bate-papo ou num debate entre entrevistador e entrevistado. Mas o entrevistador tem a oportunidade de olhar as condições, a situação, o nível de conhecimento, né, as especificidades do entrevistado e, a partir daí, elaborar uma pergunta, né, e fazer reelaborações dessa questão, caso ele perceba que o seu entrevistado ficou assim, meio na dúvida, não entendeu mesmo o que é para ser respondido. Esse tipo de entrevista, portanto, não é porque apresenta uma maior flexibilidade que ela não deve ser creditada como científica. Até porque esse tipo de entrevista permite também que o entrevistador obtenha dados. E esses dados são importantes porque geralmente existem muitas informações que não estão presentes, né? Principalmente nos documentos oficiais. Portanto, faz parte da vivência, da experiência de vida do entrevistado, e que vai trazer informações que nem sempre estão registradas, né, anteriormente, ou catalogadas, ou aferidas através de outros levantamentos ou outros bancos de dados. Então, o entrevistado vai colocar para o entrevistador a sua visão de mundo, sua visão de ambiente, a sua experiência do espaço vivido e da realidade sentida. Portanto, ao final dessa entrevista, geralmente o entrevistador vai sentar e elaborar as suas questões, né? Elaborar o seu texto ou o seu comentário oral,
pode ser em forma de vídeo, isso a gente pode discutir depois. Agora, é importante a gente ter muita consciência na questão da formulação das perguntas. Elas devem ser formuladas de forma simples de entender, de forma concreta e precisa. Deve-se considerar também o nível de conhecimento e informação do entrevistado, a sua idade, seu nível de escolaridade, sua vivência, suas experiências de vida, né? Uma série de fatores que o entrevistador tem que pensar antes de elaborar as questões. Evitar palavras e formulações de duplo sentido, ou seja, que nós falamos de ambivalentes. Evitar perguntas sugestivas, ou seja, através da pergunta você levar o entrevistado a dar uma resposta que você deseja que ela seja externada, né? Evitar perguntas indiscretas, né? Eu acho que isso é muito importante a gente observar. Então, no caso, a entrevista semi-estruturada, as perguntas são sempre abertas, né? Não existe uma categoria estabelecida para a elaboração dessas perguntas, né? E o entrevistado pode responder de forma espontânea. Ela pode ser feita utilizando instrumentos como filmagem, gravações, mas no caso nós vamos utilizar o questionário escrito.